Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa noite, meus caros amigos, minhas caras amigas, para quem está nos acompanhando agora, para quem vai nos assistir depois, um bom dia, uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Sou Jovem Espírita, né, na nossa página de comunicação da Juventude Espírita Pernambucana. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês nessa noite de quarta-feira, dia 28, uma noite tranquila aqui no Recife, para falar de uma das figuras mais importantes, mais iluminadas, assim também, por dizer, de toda a história do cristianismo, da cristandade, que é João Batista. Neste mês de festividades juninas, né, para todos nós, vamos estar falando deste João. Vamos conversar um pouco sobre sua história, sobre o seu papel no cristianismo, que é muito importante. Quem vai estar conosco essa noite também é o seu xará, mas dessa vez ele não é como o João foi aí, uma espécie de profeta, mas ele é um colaborador nosso também aqui na Seara do Cristo, que é João Tinoco. Daqui a pouco eu vou estar chamando ele aqui para participar com a gente dessa conversa. E para quem está chegando pela primeira vez, para quem não conhece ainda como funciona aqui a live no Sou Jovem Espírita, uma vez por mês nós nos reunimos aqui, eu e a Alice, né, a gente chama algum convidado para que a gente converse sobre algum tema que está sendo discutido no mês aqui na página do Sou Jovem. E a ideia é que a gente possa trocar uma ideia, para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas, né, para que vocês possam conhecer um pouquinho sobre o tema que a gente vai estar falando, em particular hoje, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre João Batista. É claro que o tempo não vai permitir que a gente fale muito sobre, né, são apenas 30 minutinhos, mas pelo menos despertar um pouquinho a curiosidade de vocês, sanar alguma possível dúvida, despertar esse interesse para que se possa estudar, para que se possa ir atrás dessas figuras que são importantíssimas no cristianismo, que são muito importantes para as nossas vidas. A gente vai querer estar buscando trazer isso aqui para vocês. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver nos acompanhando depois. Bem, meus queridos amigos, vou aproveitar aqui a oportunidade, então, agora, convidar nosso amigo João, que não é o Batista, mas é o Tinoco. Ele vai estar aqui conversando com a gente. Olha ele aí. E aí? E aí, meu querido, tudo bem? Como é que você está? Beleza, tudo certo. E tu? Tá bem? Agora estou melhor. Nossa. Melhor ainda com sua presença. Agora eu tô muito distante. Eu tô muito distante para dizer que esse não é o João Batista, né? Mas eu tô muito distante disso. Mas aí, de qualquer forma, agradeço a comparação. Ficar só com o João mesmo. João também, né? Na mesma festividade junina, tem João Evangelista, tem João Batista, tem João Tinoco, tem muito João, né? No cristianismo aí. Você não é mais profeta, mas também está aqui com a gente trabalhando, né? Na Seara de Jesus, divulgando. Exatamente. Bem, meu amigo, agradeço o convite. E para aproveitar aqui que o pessoal já está aqui com a gente, né? Para que a gente possa também dar continuidade à nossa conversa. Fique à vontade para se apresentar para o pessoal. E nessas suas introduções iniciais, nas suas considerações iniciais, queria deixar já uma pergunta, né, mais como um esclarecimento, para que o pessoal possa entender um pouquinho mais. Todo mundo aqui está sabendo quem é João Tinoco, estamos vendo quem é João Tinoco, mas João Batista, meu amigo, quem seria João Batista? Massa. Então, primeiro, obrigado aí pelo convite, tá? João Batista, deixa eu falar um pouco sobre mim, né? Você pediu, não foi? Foi isso? Foi. Pronto, eu sou trabalhador da Federação, envolvido no movimento espírita há algum tempo. Também faço parte dos trabalhos de estudo e pesquisa espírita, né? Não é nenhuma casa espírita, mas sou muito voltado para essa área da pesquisa, da doutrina espírita, e também participo como monitor, também dou palestras e também estou me envolvendo aí com o estudo do Evangelho. E, basicamente, eu acho que é isso, né? Com relação a João Batista, lembrando que a gente está trazendo aqui, porque eu estou vendo que tem uma galera que entrou,
a gente está trazendo aqui a visão espírita de João Batista, né? Então, no final das contas, a gente tem essa visão. João Batista, a gente considera ele como um missionário, né? Um dos grandes perfis aí de exemplo, que dava muita lição em termos de fidelidade, né? Fidelidade a Deus. Ele era conhecido, João o Batista, por ser conhecido, né, pelo ato do batismo, apesar de o ato do batismo dele não ser igual ao ritual judaico original, né? Então, na prática, ele ficou conhecido como o Batista por conta disso. Ele acabou se envolvendo com fazendo esse trabalho, e aí algumas pessoas, inclusive, foram até questioná-lo, né? Por que batizas? Se não me engano, lá no Evangelho de João, né? E aí ele também era conhecido por pregar a mensagem da vinda do Messias, né? Então, João Batista, ele tinha uma relação parental com a família de Maria, né? Então, ele era primo distante de Jesus. Não sei se era de segundo grau ou de terceiro grau. Mas nas mensagens a gente vê ele rejubilando, né? Se mexendo muito quando a Isabel, sua mãe, tão grávida, se aproximou de Maria. E nesse momento da aproximação, a barriga dela, né, ele rejubilou no seu ventre, né? E aí ela diz, olha, que aí está de fato o Messias, nessa conclusão. Então, João Batista, ele é essa personalidade aí, que é um precursor, né, da chegada de Jesus, do início, né, do trabalho do cristianismo, que Jesus já havia nascido quando ele começou a trabalhar, mas não tinha começado de fato o seu trabalho, né? Então, o João Batista tem essa característica. E tem até uma mensagem dele aqui que eu deixei separado, algumas coisas que me chamam a atenção, né? Sempre quando eu vou estudar sobre ele. Que ele fazia o batismo, né, com a ideia aqui, Mateus capítulo 3, versículo 11. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí ele traz essa alusão ao fogo, porque a gente vê nas escrituras, né, que esse fogo ele está muito conectado à ideia de Deus, né, a Deus enquanto Espírito, né? E aí você vê a alusão ao fogo nesse ponto. E aí ele foi precursor da chegada de Jesus, e ele era um símbolo da renovação, do arrependimento e da fidelidade. Então acho que seriam essas três palavras aí que chamavam muito a atenção pela personalidade de João Batista em si. Sim, pois é, eu acho muito bacana isso da história dele, né? Porque, se não me engano, ele foi realmente o último profeta que veio para divulgar a vinda do Messias, né, de Jesus. E Jesus disse até depois, né, dos que nascido de mulher, era ele o maior. Porém, no reino dos céus, ele ainda era o menor. Quer dizer, tinha toda uma estatura moral aqui perante os encarnados, né, perante nós, mas ainda assim, no reino dos céus, ele era o menor ali na escala que Jesus estava divulgando, né? Exato. Inclusive até o próprio, lá no Boa Nova, né, o próprio Humberto de Campos, traz isso, né, que ele era, abre aspas, um dos mais belos de todos os símbolos do cristianismo, né? Então, coloca João Batista nessa escala, né, dos espíritos que mais se destacaram como símbolo de ensino de fidelidade, de ensino, um exemplo de testemunho, né? Então, é muito importante estudar e entender um pouco sobre ele. Sim. Eu acho isso muito bacana. Eu gostei também quando você fez essa colocação inicial, né? Também esclarecendo o porquê João Batista. Né? Muita gente acha que é um sobrenome. Não, ele era João Batista. Não, mas na verdade é porque ele realizava o batismo, né? E até tem essa divergência também. Não era o batismo na concepção judaica. Era um outro tipo de batismo que ele realizava na época já, meio que realmente preparando as pessoas para os ensinamentos que viriam em seguida com Jesus, né? E você até falou bem, né? Não sou eu. Pergunto a eles, se não me engano, são os fariseus, não lembro qual é essa passagem evangélica, mas és o Cristo? Ele fez não. Pergunta se ele é Elias, né? Ele também disse que não. Ele disse, não, eu só estou aqui para
anunciar a vinda daquele que vai ser o maior de todos. Exatamente isso aí que você tinha descrito. Acho isso bem Exato. interessante. Exato. Inclusive, tem uma parada interessante nessa questão do batismo, porque quando a gente vai avaliar o ato, né, a metodologia do batismo em si, a gente tem a visão do movimento, né, da movimentação da água sobre a sua cabeça, né, e aquela água trazer uma renovação, né, um renascer. Né? Então, por que ele batizava, por exemplo, as margens do Rio Jordão? Né? Justamente por conta da renovação. Nunca era a mesma água que estava ali. Né? Havia sempre a correnteza. E junto com a correnteza vinha a renovação. Então, João batizava trazendo a água, trazendo a pureza, trazendo a renovação, mas trazendo também o preparo para a chegada de Jesus. Então, a ideia do batismo enquanto água, de renovar e sempre está trazendo essa, abre aspas, limpeza, esse renascimento, né, é muito importante para a gente entender João Batista, né, porque ele já diz muito sobre ele, inclusive, né, porque ele pregava sobre a ideia pregava muito sobre a ideia da vinda de Jesus, mas até quando a gente entendia ele como Elias, reencarnado, a gente via Elias também com essa característica, né? Ser muito forte na fala, muito forte na atitude, não ser uma pessoa passiva, né? Sempre ser muito mais ativo, né? E trazer essa característica aí enquanto personalidade. Então, muito legal. Inclusive, você até falou bem, né? Essa personalidade dele, né? Que ele tem um caráter, né, e um propósito de vida muito retos, né? Então, assim, era um caminho reto que ele seguia e ele era muito crítico, né, das hipocrisias na época. E isso até despertou animosidades para com ele, né, que porventura acabaram resultando aí no desencarne dele, né, por conta disso. E aproveitando que você tinha falado essa questão do batismo, ele também batizou Jesus, não é isso mesmo? Quando o encontro que Jesus teve com ele. A gente tem esse momento dele batizar Jesus, que é o momento que ele começa, né, a fazer de fato seu trabalho, né? Então, o momento do batismo de Jesus é justamente para, assim, é muito inteligente o processo, porque Jesus ele cumpria exatamente o que estava nas Escrituras. Então, o processo do batismo era da renovação, mas ele também estava iniciando algo novo, porque essa era a ideia do batismo, né? Era você recomeçar, era você renascer. E ali estava nascendo, né, o Messias. Ali nascia pela voz e pelos atos e pela responsabilidade de representação via João Batista. E a partir dali, então, surgiu Jesus como a gente conhece, né? Então, foi um marco muito importante e também foi algo muito muito forte também entender isso, né? Porque ele faz esse processo e ao mesmo tempo aponta e demonstra sua fidelidade, né? Desse quesito todo. Então, é uma parada muito legal de avaliar. Inclusive, né, até 2 seguidores de João Batista acabam se tornando depois, né, apóstolos de Jesus também, né, que passaram então a seguir Jesus depois que esse processo de batismo que João Batista fez. E aí, aproveitando, João, também uma coisa que eu gosto, acho bem interessante, né, tipo, a gente fala sobre, não só sobre João Batista, né, mas diversas outras personalidades na história do cristianismo. E agora, já encaminhando assim, mais para falar um pouco mais do final da vida dele, né? Todas essas grandes figuras, não sei se você já reparou, mas elas todas têm uma similaridade, todas elas meio que representam renúncia e, acima de tudo, uma confiança muito grande nos desígnios de Deus, né? Porque todas as grandes figuras do cristianismo acabaram tornando-se meio que mártires, principalmente no começo do cristianismo, né? Então, assim, muitos apóstolos sofreram. A gente vê no próprio livro de Emmanuel, né, Paulo e Estevão, né, que a gente tem Estevão como sendo ali o primeiro mártir, mas que eram figuras que defendiam os ideais trazidos pelo Cristo e divulgavam fortemente isso.
João Batista, obviamente, desencarnou antes, né? Mas ele representou esse ideal também, né? Tanto é que foi por causa desse seguir à risca as coisas que ele acabou despertando uma animosidade que culminou, né, no desencarne dele, não é isso? Sim, exatamente. Então, assim, eu acho que se fosse a gente fosse falar sobre a personalidade de João Batista, preciso voltar lá para Elias, né? Onde a gente verifica ele como sendo o Elias reencarnado, né? Então, a gente precisa entender de que uma característica do espírito marcante é a sua fidelidade. Então, a fidelidade que João Batista tinha e a fidelidade que Elias tinha. Elias lutou contra o politeísmo, né? Ou servir a outros deuses, que na época era uma demanda necessária. Só que, ao mesmo tempo, a ideia da fidelidade também vai para João Batista, só que com outra ótica. Porque nas Escrituras, quando você vai lá no Antigo Testamento, você vai ver a fidelidade a Deus, né, como um casamento. E tudo aquilo que não se cumpre a fidelidade ao seu marido, abre aspas, você tem essa relação de traição, de quebra de confiança, né? Então, quando a gente vê essa visão dentro do processo, aí você vai começar a avaliar a característica de João Batista. Ele não tinha essa necessidade que Elias tinha, né? Há muitas encarnações atrás. Mas ele continuava com a personalidade da fidelidade. Porque foi por conta da fidelidade que ele não abriu mão de deixar claro o posicionamento e a visão correta dele, mesmo que isso custasse sua própria vida. Então, Elias foi decapitado. Elias decapitou vários profetas de Deus Baal, né? E João Batista foi decapitado em virtude dessa relação, né, que ele havia testemunhado um problema de traição entre o marido e a mulher, né? E era uma relação muito complicada que estava entre eles, e João Batista ele respeitou a sua fidelidade. E aí ele foi, né, em frente quanto a isso, e acabou sendo ordenado que fosse decapitado, né? Entregue sua cabeça na bandeja para o rei. Então, a gente vê muito essa presença e também vê muito a lição, né? Que mesmo na hora mais complexa, né, a hora mais difícil, ele não abriu mão de se declarar fiel a Jesus, né? Fiel a Deus, e essa fidelidade ser única, né? Isso torna ele um espírito realmente de um exemplo moral muito diferenciado, assim, sabe? Que merece o estudo e merece o envolvimento. Merece ser enaltecido, eu concordo. Foi realmente um exemplo de... Você trouxe aí também essa parte do resgate dele e tudo mais. Esse caso de fidelidade. Uma das coisas que eu gosto também dessas análises que a gente faz, né, desses estudos, é sempre procurar fazer um paralelo com as vidas da gente, né? Porque, por exemplo, cada indivíduo desse, né, da cristandade como um todo, eles são exemplos, de certa forma, né? Claro que o exemplo maior é o Cristo, mas eles sempre trazem um estímulo a mais, né? Eles sempre trazem uma exemplificação de vida a mais. Isso. E é interessante que a gente coloque também isso nos nossos dias, né? Eu acho isso muito bacana, essa ideia do batismo, porque é de fato um convite que é feito para a gente meio que ter uma renovação, né? Uma mudança de ideal, realmente, né? Porque a gente vê hoje em dia, né, todas as dificuldades que a gente encontra no mundo, né, muita gente, né, buscando respostas e tudo mais, e existe esse convite de renovação, né? Existe esse convite para uma mudança de paradigma. E aí eu queria saber de ti, né, antes da gente... Também vou juntar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma visão tua sobre esse aspecto, né? Tipo, tanto João Batista, de certa forma, eles têm um impacto em nossas vidas, né? Então, assim, se ele teve algum impacto assim para ti quando tu estava estudando, quando tu estava lendo sobre ele, né? O que é que tu acha que da vivência dele para ser colocado? Você trouxe aí já um monte de coisa, eu acho que o pessoal já conseguiu ter uma ideia. Mas o quanto da vivência dele em si pode servir também para a gente, né? Enquanto a gente estiver conduzindo aqui os nossos caminhos. Assim, um ponto que João Batista sempre falava
assim, sempre, né, estimulava, era a ideia do arrependimento, coloca-se entre aspas, né? Mas o arrependimento, na verdade, ele é a renúncia para a nossa melhoria espiritual, né? Então, para a gente trabalhar no nosso aperfeiçoamento, na nossa, que é o famoso reforma íntima, né, que a gente tanto fala no espiritismo, para a gente trabalhar em cima dessa ótica, né, João Batista trouxe esse exemplo de renovação, de fidelidade, né, de você não se aproveitar de vantagens, né, de facilidades em prol de algo, e você sim respeitar, ser fiel ao que é certo, né? E a gente leva isso para o nosso dia a dia, que todo dia é um recomeço, né? Todo dia é um recomeço, todo dia assim como há a renovação do dia e da noite, também há a nossa renovação mental, nossa renovação de vida, e as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. A gente precisa ser fiel a Deus e fiel à providência divina como um todo, para a gente entender que nada é por acaso, que tudo acontece por uma razão específica. Então, João Batista traz isso para a gente, né? Obviamente que na época o discurso dele era mais forte, mas hoje, quando a gente avalia todo o contexto, né, todo o enredo por trás de quem ele foi, a gente entender exatamente a importância que João Batista tem no nosso dia a dia, né? Todo dia é dia de renovação, todo dia é dia de recomeço, por mais que as coisas pareçam difíceis, né? Então, que a gente continue sendo fiel, respeite os momentos de renovação, né? E siga em frente sempre. Isso é verdade. Chico, você falou agora, tem até uma frase, né, que o Mr. Chico, né, que Deus nos concede a cada dia uma página nova no livro do tempo. Aquilo que corre nela é por nossa conta. Então, eu acho que casa bem com essa ideia de João Batista, né, de renovação, de recomeço, que há um tempo para tudo e que a gente pode aproveitar essa oportunidade para anunciar o Cristo em nossas vidas, né? Para que a gente possa anunciar Jesus em nossas vidas. Né? Então a gente tem essa oportunidade de fazer esse batismo nosso. E a gente tem agora, está no finalzinho, é porque assim, minha gente, são 30 minutinhos, então a gente só desperta a curiosidade, convida o pessoal para estudar, para ler mais, né, para investigar mais sobre esses temas, e para a gente não se estender muito aqui também, né, para que o pessoal possa acompanhar depois. Johnny, tu disseste que tinha trazido uma mensagem, né, de João Batista, você fica à vontade aí, se quiser também fazer suas considerações um pouco mais do tema. Sim, tem uma mensagem específica do livro Pão Nosso, tá? Que assim, arremete um pouco a essa ideia de João Batista, que é uma passagem lá no capítulo 86, que ele fala assim: o homem bem intencionado vai refletir intensamente em melhores caminhos, alimentando ideais superiores e se inclinando à bondade e à justiça. Essa é uma fala de Emmanuel. E lá no Evangelho de Mateus, que é onde a gente vê a mensagem de fato sendo aplicada, nós temos o significado especial de preparar os caminhos do Senhor, endireitando as suas veredas. Evangelho de Mateus. Então, são esses caminhos aí que a gente precisa entender, que tudo que a gente faz, né, do jeito certo, por mais doloroso ou difícil que pareça, ela vai refletir ideais superiores, como o próprio Emmanuel fala na mensagem. E você vai estar sempre se inclinando à bondade e à justiça. Então, acho que a gente lembre que Paulo já nos disse, né? Pelo amor, pela caridade, a gente nunca vai se rejubilar com a injustiça. A gente precisa se rejubilar com a verdade. Então, que isso sirva de lição para a gente viver no dia a dia de hoje. Bacana, show de bola, Johnny. É interessante isso, minha gente, para que a gente possa, né, estar observando aí como a gente está conduzindo nossas vidas, para que a gente possa buscar a verdade, para que a gente possa buscar, né, essa renovação. E o que eu acho interessante, eu não lembro
Eu peço desculpas agora, mas eu não lembro onde foi que eu li essa informação, mas acho que foi de Kardec. Não lembro se foi no Evangelho, dos comentários que ele faz no Evangelho do Espiritismo, ou se foi no Livro dos Espíritos, naquelas notinhas embaixo. Acho que foi no Evangelho. E o comentário é o seguinte, que o Evangelho de Jesus em si, né, a vivência cristã, não é como se fosse um passaporte, digamos assim, não só um passaporte, né, para os reinos celestes e tudo mais, mas antes de tudo é como se fosse um modelo de fato de viver. Não é sobre morrer, desencarnar e ir para o céu, mas é um caminho de vida. Então, assim, o Evangelho é um roteiro de vida. Não é para você fazer pensando, não, é para os problemas de agora. Isso. É para você agora, com as dificuldades que a gente encontra, né, e tudo mais. Então, o Evangelho é um roteiro de agora, mas que vai plantar sementes agora para colher os frutos depois. Mas é uma sementeira de agora. E aproveitando, né, esse clima todo, já que a gente está aqui se encaminhando no finalzinho, né, que a gente aproveita esse exemplo de João, vou pedir para o outro João, se você não se incomodar, meu amigo, e se quiser fazer mais alguma consideração final, pode ficar à vontade. Mas... Beleza. Então, quero mais uma vez agradecer pelo convite, tá? Deixa eu ver aqui uma mensagem do livro aqui de Chico. Pronto, aqui. Boa Nova, tá? Então, Humberto de Campos fala aqui. João era a verdade. E a verdade, na sua tarefa de aperfeiçoamento, dilacera e magoa, deixando-se levar aos sacrifícios extremos. Então, isso falou o bônus e o ônus, né? Do que João Batista tendo, né? E aí, isso acabou resumindo muita coisa, né? Dentro desse processo. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.